Seja bem-vindo à primeira aula do nosso mini curso 100% Persuasão. Como fazer qualquer pessoa te ouvir e valorizar suas ideias, nas conversas e no trabalho. Essa aula é chamada O Destravamento do Invisível. Você gostaria de ser aquela pessoa que, quando fala, todos param para ouvir? E se eu te mostrasse que ser persuasivo não é dom, não é sorte, não se nasce assim, mas é um método que você pode aprender e aplicar já na próxima conversa? Pouca gente sabe, mas algumas das pessoas mais influentes do mundo já se sentiram invisíveis, ignoradas e até desacreditadas em grupos. O estranho é que a ciência já provou: persuasão não é talento nato, e sim uma habilidade treinável. Estudos revelam que até pequenos ajustes na forma como você se comunica podem transformar a atenção e o respeito que você recebe, inclusive se você é tímido ou se acha comum. Neste mini-curso, você vai entender por que se sentir ignorado não é uma sentença e como virar esse jogo. Em 4 aulas, você vai aprender desde o princípio do destravamento do invisível até técnicas práticas para conquistar respeito, engajamento e influência em qualquer ambiente. Cada aula foi desenhada para te dar clareza, confiança e resultados reais, sem fórmulas mágicas ou promessas vazias. Eu sou o Jorge Souza e já estive exatamente onde você está agora. Sei o quanto dói não ser ouvido e o quanto isso mina a confiança. Hoje, quero te mostrar que o problema não é você, mas sim um método de comunicação que você utiliza ou a falta deste método. Persuasão é um conjunto de habilidades, e a primeira é perceber que comunicar com impacto é algo que se aprende, se pratica e se conquista. Pense em uma situação em que você tentou falar e foi ignorado. Traga à mente esse momento, pois a partir de agora, vamos usar isso como ponto de partida para a sua transformação. E compartilhe essa sua experiência nos comentários. Só de você falar sobre isso, já vai começar a mudar o seu padrão mental. Vamos juntos começar o destravamento do invisível e abrir as portas da verdadeira influência, uma habilidade que está ao alcance de qualquer pessoa disposta a praticar. A ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em algo, damos o nome de persuasão. O poeta Thomas Macaulay disse certa vez: o objetivo da oratória considerada isoladamente não é a verdade, mas a persuasão. A verdade é que é muito mais fácil você convencer alguém, persuadir alguém, quando este alguém gosta de você. A partir de agora, você vai descobrir como a ciência te ajuda a fazer as pessoas gostarem de você. Sabe aquela sensação de estar num grupo e, por mais que você tente participar, parece que suas palavras batem e voltam, como se você fosse invisível? É como se você estivesse falando debaixo d'água. Você se esforça, mas a mensagem não chega clara, não gera reação, não cria conexão. Essa sensação é dolorosa e gera dúvidas do tipo: o problema sou eu? Eu nasci assim? Por que ninguém me leva a sério? Ou por que ninguém me escuta? Deixe-me te contar uma historinha. Imagine um menino chamado Rafael. Sempre que tentava contar algo na escola, era interrompido ou era ignorado. Com o tempo, Rafael começou a falar cada vez menos, achando que o problema era ele. Mas, anos depois, ao observar um amigo comunicativo, percebeu que não era sobre o quanto falava, mas como falava. O amigo não era o mais inteligente da sala, mas olhava nos olhos, contava pequenas histórias, ouvia com atenção, enviava sinais amistosos e usava pausas. Isso criava um magnetismo natural. Carisma mais tem a ver com escutar do que com falar. Aqui está o ponto-chave. Não é sobre você ser interessante, ser divertido ou ter uma voz alta. É sobre saber criar pontes emocionais.
As pessoas escutam quem faz elas se sentirem vistas, importantes, valorizadas. E isso passa por saber ouvir. Escutar constrói pontes. Se você sente que ninguém te ouve, não é porque você não tem valor, não é porque você não é interessante. Talvez seja porque nunca te ensinaram a construir essas pontes emocionais. E como mudar isso? Comece devagar. Na próxima conversa, olhe de verdade para quem você está conversando. Você vai passar confiança quando fazer isso. Compartilhe um detalhe pessoal, porque isso ativa a reciprocidade, vai fazer o outro falar de si mesmo. O segredo é manter o outro no centro da conversa e, para tal, você pode usar uma coisa chamada expressões empáticas. Há uma estrutura básica para falar de modo empático. É uma estrutura simples, porém muito eficaz. É a estrutura "então você". Porque essa simples frase faz a atenção ficar no outro e te dá a oportunidade de exercer a escutativa. Por exemplo, no cotidiano, faça uma pergunta sincera, como: "Então você parece cansada hoje. Como foi o seu dia?" Isso vai abrir as portas para a pessoa se expressar e mostra interesse pessoal. Outro exemplo é de um vendedor que usa uma expressão empática para manter o foco no cliente. Essa estrutura é básica, então você pode ser aplicada em qualquer conversa, em qualquer contexto. Imagine esse diálogo. O vendedor diz assim: "Posso ajudá-lo?" O cliente responde: "Sim, preciso comprar uma nova televisão." O vendedor responde: "Então sua televisão pifou?" O cliente diz: "Não, eu estou de mudança para um apartamento menor." Aí o vendedor fala: "Ah, então você precisa de uma TV menor. Deixe-me mostrar um modelo popular que temos aqui na loja." Note que a estrutura básica "então você" é usada para focar no cliente e descobrir o que ele deseja. Você pode fazer o mesmo conversando no dia a dia. Uma outra forma de usar essa estrutura seria para introduzir circunstâncias sob as quais um cliente compraria um produto ou serviço. Por exemplo, o vendedor fala assim: "Posso ajudar?" O cliente responde: "Não, estou só olhando." O vendedor então responde: "Então, você não decidiu que modelo quer comprar." O cliente então fala assim: "Preciso de um celular novo, mas não sei se posso comprar um." Aí o vendedor fala dessa forma: "Então você compraria um celular se encontrasse o preço certo?" O cliente responde: "Acho que sim." E aí o vendedor diz: "Você gosta de Samsung ou Apple?" O cliente responde: "Samsung." E aí o vendedor fala: "Vamos dar uma olhada em celulares Samsung na sua faixa de preço." Percebeu? O cliente, a todo momento, fica no centro da conversa. E este é o segredo, manter a pessoa no centro da conversa. Lembre daquele momento em que alguém que ouviu você de verdade. E nesse momento, como foi que você se sentiu? Importante, valorizado. Faça isso pelo outro. Quer no dia a dia, numa conversa informal, quer no trabalho. A comunicação magnética é construída por pequenos gestos de presença, por histórias simples e pela coragem de mostrar quem é você, além das palavras. Ninguém nasce invisível. Invisibilidade é um padrão que pode ser mudado, passo a passo, com intenção e treino. E esse é o início da sua transformação. Vou te contar uma história real. Quando criança, Clara era tímida. Gaguejava ao se apresentar na frente das pessoas, apresentar na escola, e fugia de qualquer situação em que precisasse se comunicar. Um dia, já adulta, ela foi promovida e precisou liderar uma equipe. No começo, sentiu que ninguém a levava a sério. Mas Clara não desistiu. Ao invés de tentar copiar os extrovertidos natos, ela começou a prestar atenção. Notou que as pessoas mais influentes da empresa não eram as que mais falavam, mas as que sabiam ouvir, reconhecer o outro, contar histórias simples e criar empatia. Isso mesmo, simpatia se cria. Existe uma coisa chamada espectro da amizade. Basicamente, quando nós conhecemos uma pessoa, o nosso cérebro coloca essa pessoa no espectro do amigo, do desconhecido ou do inimigo.
Para ser persuasivo, você deve ser colocado no espectro do amigo, porque é mais fácil de influenciar as pessoas que gostam de você. Para alcançar este objetivo, você deve aprender a enviar sinais amistosos através da sua linguagem não verbal. Por exemplo, inclinar a cabeça para um dos lados, sorrir. Quando inclinamos a cabeça para um dos lados, isso é interpretado por nosso cérebro como um sinal amigável, porque a veia carótida fica exposta, e fazemos isso quando confiamos em alguém. A todo momento, o nosso inconsciente conversa com o inconsciente da outra pessoa. Por exemplo, numa paquera, você terá melhores resultados se fizer uso deste sinal amistoso, porque você será visto inconscientemente como mais atraente. Para mulheres, isso é bem mais fácil. O homem geralmente tende a ficar com a cabeça ereta, mas isso passa a ideia de dominância. Numa paquera, isso não funciona. Outra coisa que te ajuda a ser colocado no espectro do amigo é o sorriso, porque ele é o sinal universal da boa amizade. Se você sorrir, tende a receber um sorriso de volta. Sabe por que os caras que fazem as mulheres sorrirem se saem muito melhor na paquera? Quando você faz o outro sorrir, o cérebro dessa pessoa libera endorfina. Isso faz a pessoa se sentir bem com ela mesma. E este bem-estar será associado a você. Não é mágica, nunca foi mágica, sempre foi ciência. Um sorriso genuíno expressa cordialmente e aumenta o seu fator de atração. Faz a sua cordialidade aumentar, melhor dizendo. Transmite confiança, felicidade, entusiasmo, aceitação. Rostos sorridentes são vistos como mais atraentes. Faça as pessoas se sentirem bem com elas mesmas e elas gostarão de você e será mais fácil persuadir, convencer das pessoas. Assim como há sinais amistosos, há sinais inimigos e que você deve evitar. O que eu mais vejo acontecer no dia a dia é a famosa carranca urbana. Sabe aquela cara de mal? Se o seu objetivo é criar pontes emocionais, evite essa expressão a todo custo, senão você vai cair no espectro do inimigo. As pessoas simplesmente não desejarão interagir contigo. Tome cuidado com a carranca urbana. Uma mulher que nós vamos chamar de Clarice relatou o seguinte: ela não conseguia interagir com as pessoas direito. Ela notou que quando ela olhava para a pessoa, as pessoas abaixavam a cabeça e evitavam fazer um novo contato pessoal. Por que isso estava acontecendo? Qual era o problema? Clarice não percebia, mas estava fazendo uso inconsciente da carranca urbana, que é um sinal inimigo. Geralmente, pessoas que cresceram em um ambiente hostil ou moram em um bairro perigoso fazem uso da carranca urbana como recurso de proteção, como meio intimidador. Só que se torna algo tão natural que até em ambientes não hostis as pessoas terminam usando as mesmas expressões intimidadoras. Isso termina prejudicando, destruindo qualquer possibilidade de construir pontes emocionais. Mas não se preocupe, com treino, repetição e tempo, você conseguirá controlar isso com facilidade. O que você precisa é ter consciência dos sinais que você envia para outra pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Osho, que diz assim: tudo está em abundância, exceto a consciência. A partir do momento que você aprende que existe algo que você faz ou deixa de fazer e que este algo pode e vai impactar a sua habilidade de interação social e, consequentemente, a sua persuasão, as coisas ficam relativamente mais fáceis, porque agora você sabe o que é que você precisa corrigir. Uma dica importante é você fazer uso de prática isomórfica, que também é chamada de espelhamento, para fazer as pessoas gostarem de você. Espelhe o tom de voz, a postura, a forma como a pessoa fala, a rapidez com que a pessoa fala, etc. Só que este espelhamento deve ser sutil e feito aos poucos. O cérebro da outra pessoa interpretará o espelhamento como algo normal, e isso favorece a sua persuasão, porque nós somos influenciados mais facilmente
por quem se parece conosco. Você pode aplicar o espelhamento quando conversar com seu filho, numa entrevista de emprego, numa fila de um restaurante, na faculdade, enfim, no seu dia a dia. Quanto mais praticar, mais natural será. Imagine que você vai conversar com alguém. Imaginou? Nunca fique de frente para a pessoa. Sempre fique inclinado. Fique inclinado para essa pessoa. Senão, você vai passar a ideia de confronto. E para persuadir, você deve fazer a pessoa se sentir bem com ela mesma. Repare nos programas em que duas pessoas conversam sentadas em uma poltrona. Por exemplo, as poltronas nunca ficam de frente uma para a outra. Você acha que isso é por acaso? Acha que é só para ficar bonitinho? Nos programas de debate, por exemplo, é preferível que os convidados fiquem inclinados um em relação ao outro, para evitar confronto desnecessário. No dia a dia, é a mesma coisa. O seu corpo pode te ajudar a cair no espectro do amigo ou a cair no espectro do inimigo. Qual você prefere? Existe uma coisa chamada territorialidade. A territorialidade é como se cada um de nós tivéssemos um espaço físico, um espaço pessoal, no qual nós não queremos que ninguém ultrapasse esse espaço, adentre neste espaço. A ideia por trás de enviar sinais amistosos é deixar a pessoa à vontade para demonstrar, ou melhor, para adentrarmos neste espaço. Ela nos dá essa permissão. E isso vai fazer com que nós não sejamos invasivos. Faça um teste. Experimente ficar muito próximo de uma pessoa. Ela vai tender a se afastar de você, porque você invadiu a territorialidade dela sem a permissão dela, ou seja, você não enviou sinais amistosos. Até aqui, nessa nossa primeira aula, vimos como deixar de ser invisível através dos sinais amistosos. Nós falamos sobre sorrir, falamos sobre por que sorrir, como o sorriso funciona, até mesmo na paquera. Falamos sobre inclinar a cabeça, falamos sobre declarações empáticas. Então você, lembra? Falamos sobre prática isomórfica, espectro da amizade, territorialidade, carranca urbana. Persuadir é técnica, comunicação é treino e carisma se aprende. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like para que este conhecimento possa chegar a mais pessoas. Até a segunda aula, fica de olho no e-mail, porque você vai aprender ainda muito mais sobre como ser persuasivo. Nós só estamos começando. Até o próximo vídeo.